vídeo e a gente já começa, tá? Vocês estão me vendo aí, estão me enxergando? Pode ser que a transmissão, o YouTube ele tem diminuído um pouco a qualidade das transmissões, né? Por conta do tanto de pessoas que têm utilizado a plataforma, mas eu acho que vai ser suficiente para ver aqui, tá? Boa noite, só queria que vocês dessem esse feedbackzinho rapidinho, se tá tudo ok, se estão me ouvindo bem, tudo certo. Beleza, então. O sistema que eu estou usando aqui, StreamYard, ele parece que está um pouco lento em relação aos comentários, mas tudo perfeito. Beleza. Pessoal, eu queria iniciar essa aula aqui fazendo um agradecimento a vocês. Eu sei que às vezes eu não consigo gravar a aula no sábado, nem no domingo, que é o compromisso, né? Mas estou aqui, né, no esforço de entregar o material para vocês, entregar a aula gratuita e ajudar aquelas pessoas que precisam realmente, né, de um material de qualidade, de uma aula, né, bem preparada, né, que eu coloco todo o meu esforço aqui, que eu posso garantir para vocês é que a aula é bem preparada, o material é bem preparado para que você tenha informação segura aí para sua prova, tá? E eu queria fazer um pedido para você também. Eu deixei aqui no link, além do material, aqui na descrição, além do material, eu deixei o link também para uma vaquinha virtual que eu estou fazendo, que é uma ação solidária que eu estou fazendo junto com a minha esposa para comprar alimentos e roupas para pessoas que estão passando por dificuldades aqui no Distrito Federal, né? Nós participamos de um grupo religioso, de um grupo católico, e a gente faz esse tipo de ação. E se você puder ajudar com o que você puder, se você quiser, se for do seu coração, te tocar, né? Você clica aí, tá escrito vaquinha, eu deixei o link aí, e você faz uma contribuição mínima aí, que você puder ajudar, já vai ser, o que é pouco para você pode ser muito para outras pessoas. Além disso, eu vou fazer um curso, né? Já estou até gravando um curso de LEP, um curso completo de LEP, né? E o curso ele vai ter um valor simbólico e todo o valor será revertido também para essa causa, para essa ação. Vamos comprar roupas, vamos comprar... Tem muita criança precisando de roupa de criança. Agora está chegando frio aqui em Brasília, época de frio aqui é muito seco, né? E aí faz um frio, uma friaca que braba, fio. Aqui às vezes dá 10 graus e tal, né, de madrugada, e o pessoal tem sofrido, tá? Então, se você puder ajudar, eu sei que também muitas pessoas aqui estão passando por dificuldade, e eu entendo isso, tá? Mas se você puder ajudar, clique aqui e deixe a sua contribuição, tá bom? Legal? Tem aqui vaquinha. O material está disponível e a gente começa a nossa aula imediatamente, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já compartilhem essa aula aqui, pessoal. Copie o link, já coloca nos grupos, já vai chamando a galera. A aula vai ser objetiva, vai ser rápida, vocês conhecem, eu gosto de passar nos pontos ali, já deixar o material pronto para vocês e bater nos pontos principais ali. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E aí a gente começa esse material aqui quando vocês baixarem, tá? Legal, pessoal. Então nós vamos falar sobre a lei de interceptação telefônica. Vou bater nos pontos principais aqui. Acredito que você já conheça a lei, né? Não vou falar nada muito óbvio. Vamos passar aqui no que é mais importante e nas atualizações jurisprudenciais, alguns debates que são importantes aqui, atuais para a sua prova, beleza? Bom, na lei de interceptação telefônica, a lei 9296 de 96, a lei em si ela é muito curtinha, ela é pequenininha, mas a gente teve a alteração recente na lei 9296 que inseriu as regras de captação ambiental. Sobre as regras de captação ambiental, eu repeti aqui as informações desse material, mas essa aula já está na aula em duas aulas, a de atualização, né, do PAC, né, eu fiz 13 aulas de atualização do PAC, do pacote anticrime, e também na lei de organização criminosa, tá? Na lei de organização criminosa eu falei sobre captação ambiental. Então hoje eu não vou falar sobre a captação ambiental, porque essa informação já está nessas duas aulas, mas eu deixei aqui no material, caso você queira se referir aqui, dar uma estudada, e aí vai ficar fácil para você. Bom, vamos começar com aquele conceitozinho básico, né? Aquela diferençazinha básica entre interceptação, escuta e gravação. Não há nada de novo aqui, você sabe a diferença que interceptação, o terceiro intercepta sem o conhecimento dos interlocutores, é o que em regra, é o que a gente chama de interceptação em sentido estrito, né? É a interceptação em si mesmo, né? Duas pessoas conversando, você vai lá e intercepta essa conversa e capta ali os dados daquela conversa, né? A escuta telefônica,
telefônica, quando o terceiro intercepta com o conhecimento de um dos interlocutores, né? Então ele intercepta, mas um dos interlocutores, pelo menos um dos interlocutores tem conhecimento daquilo, e você tem a gravação telefônica ou gravação clandestina, que é a gravação de conversa por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Bom, por que essa diferenciação é importante? Essa diferenciação é importante porque a doutrina vai dizer, e a jurisprudência também, majoritariamente, que a Lei 9296 só se aplica a essas duas primeiras situações aqui. Então, as regras e os requisitos para a interceptação judicial, ela se aplica, as regras descritas na Lei 9296 se aplicam a essas duas primeiras situações, na interceptação e na escuta. Agora, a gravação telefônica, em que pese, presta atenção, em que pese ela não ser dotada, ela não ter como objeto, né, a Lei 9296, ela não é, na verdade, objeto da Lei 9296, ainda assim há um respeito ao direito constitucional da privacidade, da intimidade aqui. Então, qual é a situação? A situação é a seguinte, em que pese não se aplicar a Lei 9296, essa gravação clandestina, ela é, em regra, ilícita. Ela é, em regra, ilícita. Existem algumas situações em que ela pode se tornar lícita. E o Supremo Tribunal Federal disse aqui, nos apresentou uma dessas situações, e diz o seguinte, desde que não haja causa legal, específica de sigilo, nem reserva de conversação, essa gravação ela vai ser lícita. Então, eu posso dizer que essa conversa, em regra, existe ali um acordo de confidencialidade. Quando você conversa com alguma pessoa, essa é a regra. Você conversa com aquela pessoa, você não quer que aquilo se torne público, né? Então, ali há uma causa legal específica, nem reserva de conversação. Então, assim, ou há uma lei que determina que ou a norma, né, que determina que aquela conversa é sigilosa, ou há uma reserva de conversação pactuada entre ambos ali. Então, o Supremo Tribunal Federal diz que desde que não haja essa causa legal e nem reserva de conversação, essa gravação ela pode ser lícita, não é isso? Então, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu criei aqui uma questão potencial de prova para vocês, justamente para a gente treinar essa ideia, que diz o seguinte, olha, a gravação clandestina de conversas telefônicas, segundo o STF, depende de autorização judicial, mesmo que não haja causa legal específica de sigilo. Esse item é falso, tá? Esse item é falso. A gravação clandestina, segundo o STF, depende de autorização judicial, mesmo que não haja causa legal específica de sigilo. Falso, justamente o contrário do que eu falei ali, né? Então, a gravação telefônica, ela é aplicada, por exemplo, quando, inclusive o Supremo também já falou sobre isso, né, na conversa, quando a vítima grava a conversa, por exemplo, né, a vítima grava a conversa de um sequestrador, né, o sequestrador liga para a vítima dizendo que está lá com a filha, etc., e a vítima ali, uma forma até de legítima defesa e aplicação do princípio da proporcionalidade, grava essa conversa. O Supremo também já disse que essa gravação é lícita e ela pode ser usada, tá bom? Então, basicamente, esse conceito básico aqui, só para você se lembrar, bem tranquilo aqui. Então, dizendo que o objeto da Lei 9296 é somente a interceptação e a escuta telefônica. Só essas duas situações. Lúcio, o que quer dizer isso na prática? Na prática, é porque fica mais fácil para o juiz, por exemplo, decretar a quebra de uma gravação telefônica do que uma interceptação, uma escuta telefônica. Então, é muito mais fácil para o juiz, e, claro, a gravação telefônica, se houver uma causa de sigilo ou houver uma reserva dessa conversação, ela só pode ser quebrada por decisão judicial, não é isso? Então, a gravação telefônica, como ela não se baseia, ela não tem como objeto a Lei 9296, então fica mais fácil para o juiz quebrar essa sigilosidade, tá bom? Porque ele não precisa se basear nos requisitos da Lei 9296. É muito comum isso acontecer na prática, quando a gente faz uma representação por uma gravação telefônica, por exemplo, uma conversa que foi gravada, por exemplo, por uma das partes, mas que é uma reserva de conversação ali, é um sigilo, é uma sigilosidade, a gente muitas vezes cita a Lei 9296 apenas subsidiariamente, porque o juiz não precisa se guiar pela Lei 9296 para decretar. Basta ele achar que é proporcional, razoável essa decretação e constitucional, e aí ele decreta essa quebra. Beleza? Então, vamos ver aqui uma questão potencial de prova que eu fiz em relação a esse tema. É uma representação por quebra de sigilo telefônico, feito por meio de gravação clandestina.
a fundamentação legal deverá ser a lei de interceptação telefônica. Esse item está errado, porque em uma representação, se você é delegado de polícia, se você vai fazer uma representação por quebra de sigilo telefônico, a fundamentação legal não é a Lei 9296. A fundamentação é a própria Constituição, beleza? Então, não vai ser aí, então, objeto da Lei 9296. Tranquilo? Bem fácil aqui, vamos avançando. Sigilo de dados telefônicos. Nas comunicações telefônicas, inclui-se as transmissões de informações e dados telemáticos. Legal. Aqui vem uma série de informações importantes, e eu, para facilitar esse estudo, como o trabalho do professor é facilitar o seu trabalho, depois a gente pode até passar em cada um desses julgados aqui, mas eu fiz aqui, de uma forma mais fácil para vocês, essas decisões mais recentes em relação à interceptação telefônica. Eu criei um quadro aqui, ó. Então a gente pode passar por todas as situações bem rapidinho aqui, de forma objetiva, e a gente ganha tempo na aula, pode ser? Então vamos lá, olha só. Depois vocês podem ler esses julgados e tal, e aí vocês vão ter uma visão mais holística disso tudo. Bom, vamos lá. Eu falei o tipo de dado que é acessado, se exige ou não autorização judicial, e qual é o fundamento. Bom, a primeira discussão é o conteúdo de conversas e mensagens armazenadas no aparelho telefônico, mensagens de conversa, de WhatsApp, de tudo que você imaginar. Conteúdo de conversa, coisas que estão armazenadas no aparelho celular. Bom, nesse caso, o acesso a essa informação exige autorização judicial? Com certeza sim. Inclusive, eu vou debater com vocês mais à frente que o que acontece muito na prática é o seguinte: o sujeito é preso em flagrante, vamos supor um traficante, ele é preso em flagrante. Na prisão em flagrante, a polícia apreende o telefone celular do sujeito. O que se fazia antigamente? Acessava, pedia a senha para ele, né? Ou quando não se pedia a senha, mandava para a perícia quebrava a senha, a perícia tem essa capacidade, existe lá um sistema que eles conseguem quebrar essa senha, então ele quebra a senha, né, de alguns telefones mais modernos, talvez ele não consiga, não sei. Mas, enfim, acessa esse telefone e extrai ali todas as conversas, e aí você consegue fazer uma investigação mais profunda, por exemplo, sobre aquele traficante. Isso era feito. Até que o STJ entendeu que, nesse caso, a autoridade policial, mesmo tendo apreendido o celular, mesmo sendo um flagrante ilícito, ele tem que pedir autorização judicial para acessar os dados de conversa, esses dados que são da comunicação que for gravada ali naquele telefone celular, né? Então, ele não pode fazer isso de vontade própria, ele tem que acessar isso mediante autorização judicial, beleza? Então, exige-se autorização judicial, está aqui o fundamento, artigo 3º da Lei 9472, do artigo 7º da Lei 12.965, por sua vez, aparelhos apreendidos em ordens de busca e apreensão não precisa de autorização. Muito importante essa observação aqui. Então, existem duas formas, basicamente, na prática, que a polícia vai enfrentar essa situação. Ele apreende o celular no flagrante. Então, é claro, apreendeu no flagrante, a apreensão, a determinação da autoridade policial, ele só acessa os dados de conversação, daqui a pouco eu vou falar de registro de chamada, tá? Estou falando de conversação mesmo, do teor das conversas, se ele tiver autorização judicial. Agora, se houver a determinação específica de apreensão do aparelho, entende-se que essa determinação de apreensão do aparelho já está subentendido ali a quebra dos dados de conversação, ok? Esse, inclusive, é o julgado que eu coloquei para vocês aqui do STJ bem recente. Mas, na prática, o que eu vejo os delegados fazendo é que quando eles representam pela busca e apreensão, eles já representam também e imediatamente, concomitantemente na mesma representação, pela quebra dos dados do telefone apreendido, né? Então, em que pese isso ser um cuidado maior, mas a gente sabe que a jurisprudência está sempre mudando, há sempre divergência, então, para não ter risco, você como delegado, é melhor pedir judicialmente a quebra. Agora, no caso de prova, sim, para fins de prova, podem seguir esse julgado aqui. Então, são duas situações diferentes, entenderam? Uma situação é a situação de flagrante, uma é busca e apreensão no aparelho. Então, a justiça determinou a busca e apreensão do aparelho. Já está subentendido, então, que a autorização para a quebra da conversação ali, dos dados de intimidade que existam
naquele aparelho, beleza? Então, essa é a primeira situação. Fornecimento de dados cadastrais. Dados cadastrais é o cadastro que a pessoa tem na companhia, nome, filiação, data de nascimento, origem, esse tipo de coisa. Isso precisa de autorização judicial? Não. Qual é o fundamento? Esse fundamento legal aqui. Então é muito comum a gente ter um sistema aqui no Distrito Federal que a gente manda por esse sistema online, né, na verdade, através do nosso departamento aqui de inteligência, a gente encaminha online, as operadoras já têm um sistema que recebe isso de forma sigilosa e encaminha, o trato é direto entre a polícia e as operadoras. Eu acho que nos outros estados funciona da mesma forma. Então a gente pode pegar, por exemplo, o e-mail de um aparelho, a gente pode pegar o chip de um aparelho e pedir informações dos dados cadastrais vinculados àquele aparelho. Posso saber qual chip foi inserido no aparelho, esse tipo de coisa. São dados cadastrais. Então, eu posso pedir, através do número de e-mail do aparelho, a operadora que me informe determinadas informações, ou seja, informações cadastrais. Então, esse fornecimento de dados cadastrais não se exige autorização judicial. Uma outra coisa, acesso à agenda telefônica histórico de chamadas. Aqui é uma decisão até muito interessante de Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes fala uma coisa que eu achei até inteligente, eu acho inteligente da forma que ele fala isso. O acesso à agenda telefônica, ele falou assim, qual a diferença de acessar uma agenda telefônica de um celular e um caderninho, onde ele tem os telefones? A diferença é só que no celular que ele é eletrônico. Então, o STF, nesse julgado, entendeu que o acesso à agenda e o histórico de chamadas, isso não é acesso à comunicação, ok? Isso não é acesso à comunicação. Então, o STF, e aí também tem precedente do STJ, entende que isso não precisa de autorização judicial. Então, a polícia pode, por exemplo, acessar a agenda do sujeito, ver quem está na agenda dele. Então, ele falou que não conhece fulano de tal. Eu nunca vi falar desse cara. Ah, não ouviu? Como é que seu nome está aqui? Como é que o telefone dele está salvo aqui na sua agenda? E como é que eu estou vendo aqui nos registros de chamada que vocês telefonaram um para o outro aqui várias vezes? Então, essas informações de registro de chamada, ele não está protegido aí com cláusula de reserva jurisdicional, beleza? Obtenção de dados de localização em tempo real. Então, são duas outras coisas que são importantes aqui. Você sabe que o celular utiliza, né, a vinculação à estação rádio base, chamada ERB, estação rádio base. Muito bem. Então, são duas situações. Eu vou dar dois exemplos aqui para a gente diferenciar, vai ficar bem claro para vocês. Uma é a seguinte, vamos pegar, por exemplo, o homicídio que aconteceu no Rio de Janeiro, daquela vereadora, a Marielle, no Rio de Janeiro. O que fez a polícia naquela situação? A Marielle foi morta, né, juntamente com o seu motorista, né, o seu segurança, o motorista, né, lá no centro do Rio de Janeiro. Muito bem. A polícia, então, uma das ações que a polícia fez, isso eu vi nos jornais, não acompanhei a investigação, eu vi nos jornais, pediu a quebra da ERB, daquele local, para saber quais foram os telefones que se conectaram com aquela ERB em um determinado espaço de tempo. Essa informação, segundo o STJ, a polícia pode pedir diretamente para as operadoras. Então, assim, eu não estou querendo a localização de um telefone em tempo real. O que eu quero é saber quais foram os telefones e os dados cadastrais desses telefones que se vincularam à ERB tal, do local tal, nesse período. Tá? O STJ disse que isso é válido, mesmo sem autorização judicial. Uma outra coisa é eu pegar um número de telefone e pedir para a operadora me falar a localização desse telefone específico em tempo real, quase real, né? Então, nesse caso aí, precisa sim de autorização judicial. Inclusive, coloquei o fundamento para vocês aqui, inclusive alterações recentes do Código de Processo Penal para investigação de crime de tráfico de pessoas, que pode ser dispensado se não houver manifestação judicial no prazo de 12 horas, que eles chamam de cláusula de reserva de jurisdição temporária. Beleza? Uma outra coisa recente, muito importante, a questão de espelhamento de conversas do WhatsApp Web.
Então, vamos lá entender uma outra discussão aqui. E aí tem muito a ver com investigação isso. Bom, uma rotina de investigação muito comum, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, que as polícias do Brasil e do mundo todo usam, é a interceptação telefônica em si, telefone. Mas a gente sabe que as pessoas não têm mais usado o telefone, porque os aplicativos de conversa, o WhatsApp principalmente, né, permite que você faça essa comunicação de uma forma gratuita e muito mais segura, né? Então você tem ali uma criptografia, o WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta, o Telegram também tem a criptografia de ponta a ponta, se você escolher o chat secreto, né? Se você escolher o chat secreto, você tem criptografia, e é a chamada criptografia assimétrica, que é a mais difícil de quebrar. Muito bem, então, como uma saída, o que as polícias começaram a fazer? Elas pediam a quebra, pediam um tipo de interceptação telefônica em que a operadora, ou no caso o WhatsApp, fornecia o acesso à polícia de uma versão web do WhatsApp, meio que clonava, espelhava o WhatsApp do cara e a polícia podia acompanhar tudo ali. Inclusive, podia ser o próprio cara, podia inserir informações, excluir informações e etc. Esse espelhamento de conversas do WhatsApp, por enquanto, o STJ diz que não é possível mesmo com autorização judicial. Esse posicionamento do STJ. Então, espelhamento de conversas do WhatsApp não é possível, viola direito fundamental. Então, nem mesmo com autorização judicial. Por quê? Porque o que se afirmou é que a polícia pode inserir informações, excluir, pode se passar pela pessoa. É diferente da interceptação clássica, que a polícia ali, ou quem ia realizar a interceptação, ficava ali numa situação cômoda, né? Aqui não, aqui a polícia pode ser um sujeito ativo dessa conversa, pode inclusive se passar pelo sujeito. Então, o STJ, temendo algum tipo de arbitrariedade, proibiu esse tipo de situação, né? Então, espelhamento de conversa do WhatsApp, web, não é possível mesmo com autorização judicial. Acesso de informações da vítima, precisa de autorização judicial? Não, então um julgado até muito emblemático foi uma vítima de homicídio, né? Aí vai a esposa, presta atenção, vai a esposa da vítima, né, a viúva, né, vai até a polícia e entrega o celular. A polícia, então, acessa o celular da vítima, né, de homicídio, e consegue ali informações que foram importantes para a determinação da autoria do crime. E aí a defesa questionou essa prova, dizendo que essa prova era ilícita, porque a polícia acessou um dado ali da vítima sem autorização judicial, sem intimidade. Primeiro que a vítima está morta já, né? Então não sei se tem intimidade do morto, mas teria talvez a intimidade da família, etc e tal. Então o STJ disse que não é assim não. Ali o que se deve preservar é o direito do investigado. Não tem nada a ver a vítima não teria violado a sua intimidade, até porque é interesse da própria família ver o autor imputado ali. Então, acesso de informações da vítima, não se exige autorização judicial. Extração de dados de conversas registradas no WhatsApp. É a mesma situação da primeira hipótese que eu coloquei no quadro. Precisa, sim, de autorização judicial. O WhatsApp é um aplicativo de conversa, então ali existem informações que são importantes e que se referem à intimidade da pessoa. Bom, em relação a isso, eu queria chamar a atenção para uma discussão recente em relação ao WhatsApp, que ainda está pendente de julgamento, mas foi notícia essa semana, que é a quebra da criptografia do WhatsApp. Bom, muito bem. O que quer a polícia? A polícia quer que o WhatsApp dê um jeito de quebrar, de suspender a criptografia ponta a ponta quando houver decisão judicial. Então, o que a polícia quer? A polícia quer que a criptografia ponta a ponta... O que é criptografia, gente? É o seguinte, se eu mando uma mensagem para você pelo WhatsApp, a mensagem sai para mim, até você, com uma chave, e ela sai embaralhada, beleza? Ela sai embaralhada. Quando essa mensagem chega para você, então ninguém vai entender o que está sendo dito lá, que é uma bagunça. Quando chega no seu celular,
a sua chave, que é uma outra chave, não são chaves iguais, porque é uma criptografia assimétrica, então é uma outra chave, ela vai decodificar essa informação e você vai entender o que eu escrevi para você. Se eu falar bom dia, então quem vir aquela informação vai ver os dados todos criptografados, ele não vai entender. Mas quando chegar até você, o seu aparelho vai codificar, decodificar aquela informação e você vai entender. Só que o STF discutiu isso na DI 5527 e na DPF 403, onde são discutidas basicamente duas coisas. Se um juiz pode pode suspender o WhatsApp, a operação do WhatsApp, como aconteceram duas vezes, acho que, salvo engano, duas vezes aconteceram isso, né? Que o juiz lá do Cabrobró do Sul mandou suspender o WhatsApp, aí ninguém mais usa o WhatsApp, mandou suspender o WhatsApp, né? O STF está dizendo isso, inclusive o posicionamento dos relatores, né, dessa ADI e da DPF, os relatores dizem que não é possível, e também eles estão dizendo que não é possível as operadoras quebrarem a criptografia, porque isso significaria o enfraquecimento de um direito fundamental, que é o direito à intimidade. Porque as operadoras têm alegado que se elas criarem algum mecanismo de quebrar essa criptografia, elas não vão ter mais controle disso. Então, elas vão abrir aso, né, para que essa comunicação não seja mais segura, ok? Então, essa é a situação. Ou se proíbe a criptografia ponta a ponta, então a única saída é proibir a criptografia ponta a ponta. Mas não é possível você enfraquecer a criptografia ponta a ponta, tecnicamente, segundo as operadoras. Não sei se é verdade, eu não sou um técnico. Beleza? Agora, o julgamento está suspenso, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo, né, dos processos, e ele está agora analisando e vamos esperar. Então, essa aula está atualizada até hoje, dia 1 de junho, dia 1º de junho, mas você deve acompanhar os desdobramentos aí. Bom, todas essas situações eu coloquei em julgados aqui em cima, inclusive com questões potenciais de prova para você acompanhar, beleza? Bom, mais alguma coisa em relação a isso? Vamos ver, vamos ver. Ah, tem aqui, olha, que eu falei, informações contidas na estação Rádio Base. Esse é o caso Marielle. Então você pode até botar no seu exemplo aí, exemplo, caso Marielle, né? Foi um tipo de investigação que eles fizeram. Isso eu vi na Globo, né? Eu vi no noticiário. Número de IP, Internet Protocol. Também não precisa de autorização judicial. Eu só quero saber, então o sujeito está lá mandando fotos de crianças em situações eróticas, criancinhas em situações eróticas, e eu quero quebrar o número de protocolo. Posso pedir direto à operadora de telefonia, de internet? Pode. Não precisa de autorização judicial, há posicionamento da STJ nesse sentido. Beleza? Isso é feito também online, bem rapidinho. Bom, sobre os requisitos legais, você já provavelmente conhece, indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. A prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Aqui, gente, cuidado, porque é muito comum a pessoa achar assim, a interceptação telefônica tem que ser a última prova possível. Não é isso. Lúcio, mas se eu tiver, por exemplo, testemunhas para ouvir, outras diligências, eu posso pedir a interceptação telefônica? Pode. O que você tem que demonstrar para o juiz é que a interceptação telefônica ela é essencial, né, para você conseguir uma prova específica que outros elementos não vão te trazer. Compreendem isso? Então, não é porque você tem diligências pendentes que você não pode pedir a interceptação telefônica. É que você tem que demonstrar para o juiz que para atingir uma finalidade específica é a interceptação telefônica que vai te propiciar isso aí. Beleza? Então, isso é muito comum na prática. Às vezes, numa investigação, por exemplo, de homicídio, eu tenho pessoas para ouvir, eu tenho testemunhas, mas eu falo para o juiz, falo assim, excelência, eu preciso da quebra dos dados, ou eu preciso da interceptação telefônica, porque por conta de uma situação específica. Eu não gosto de dar muito exemplo assim, para não dar técnica investigativa aqui, não passar técnica investigativa, que não é muito bom. Mas, então, eu falo para o juiz que eu preciso, e aquela é a única forma de atingir aquele objetivo. Então, aquela prova não puder ser feita por os outros meios disponíveis. Aquela prova, ok? O fato investigado constitui infração apenado com reclusão. Não é isso? Bom, algumas discussões interessantes em relação a isso aqui. Esses requisitos estão na lei. A regra do juiz aparente é muito comum, não é muito comum, mas não é incomum,
você fazer uma representação para uma interceptação telefônica para um juiz que você acredita que seja o juiz aparente, que seja o juiz competente. Então aí, lá no meio da investigação, você faz uma interceptação num crime de homicídio, por exemplo, né? E aí você vai no juiz de primeiro grau mesmo e o juiz decreta. Juiz do júri. Ele decreta. Beleza. Aí lá no meio da investigação, você descobre que tem um sujeito, envolvimento de um sujeito com foro de prerrogativa de função. Você tem que parar, comunicar ao juiz para o juiz declinar da competência. Você não pode continuar se o sujeito tem foro de prerrogativa de função, é um governador de estado, é um juiz, é um magistrado qualquer, é um membro de uma corte, né? É um deputado federal, é alguma coisa assim. Então, você tem ali elementos que confirmem que há participação ali, com a autoria desse sujeito. Então, o que acontece? Quando você pediu a quebra, o juiz aparente era aquele juiz de primeiro grau. Mas depois surgiu uma situação, e você descobriu isso posteriormente, se descobriu que não, que aquele juiz, na verdade, não é o competente, porque existe ali uma situação que vai fazer com que ele decline da competência. Então, o STF já decidiu, o STJ também, legalidade de interceptação deferida por juízo diverso daquele competente para julgar a ação principal não fere a lei. Agora, presta atenção, quando o juiz é aparente, se você representar e o juiz que decretar for um juiz absolutamente, desde cara, ele for um juiz incompetente para julgar o fato, por exemplo, a competência da vara do Tribunal do Júri de Brasília, e você representou para a vara do Tribunal do Júri Federal, e não tem, ali desde o início você vê que não era o júri federal, era júri local. Então, ali se há uma clara e evidente incompetência, então a prova é ilícita, tá bom? A autorização posterior não é válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial, ainda que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta telefônica e utilizado como prova em processo penal. Tranquilo aqui. Interceptação e denúncia anônima. Interceptação telefônica é subsidiária e excepcional e não pode ser fundamentada apenas por denúncia anônima, né? Então, a denúncia anônima, ela tem que ser seguida de uma investigação, pelo menos uma investigação preliminar, e na representação você deve demonstrar para o juiz que aquela interceptação, ela é essencial e ela é a forma única, eficaz de se atingir uma determinada prova, né? Inclusive, o STF diz aqui, ó, se a denúncia anônima for seguida de investigação preliminar, a interceptação pode ser decretada. Legal. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui não, pessoal. Desculpa, tá? Legal, espero que estejam acompanhando aí. A interceptação telefônica sem instauração de IP, em tese a não ser comum na prática, não se exige a instauração formal de IP para a decretação da medida. Bom, eu nunca vi eu nunca vi um delegado representar para uma interceptação sem inquérito policial. Até porque o inquérito policial você entra no sistema, tomba o número e você já tem um inquérito policial, né? Mas, assim, o que a justiça em geral vai exigir é um número do inquérito, porque tem que estar vinculado a um protocolo, alguma coisa, né? Como é que você vai fazer como é que você vai fazer uma interceptação telefônica nessa situação? Mas, enfim, o Brasil é muito grande, as dificuldades de algumas polícias existem, então pode ter acontecido em algumas situações da polícia ter representado pela interceptação telefônica sem instauração de inquérito, ou que seja um procedimento investigativo não policial, por exemplo, realizado pelo Ministério Público, sem a devida instauração de um procedimento formal. Então pode acontecer nessas duas situações. O STF e o STJ dizem que isso é válido, não é em si ilícito, tá? Legal, 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 legal. Bom, procedimento para interceptação, quem pode pedir? Delegado e Ministério Público. O juiz pode determinar de ofício, majoritariamente entende-se que não, pelo respeito ao sistema acusatório, não é isso? O pedido pode ser feito verbalmente, excepcionalmente o juiz poderá admitir o pedido que seja formulado verbalmente, desde que seja reduzido a termo, né? E, enfim. Outra discussão aqui, deixa eu pular aqui um pouquinho, uma outra discussão aqui é em relação à serendipidade, né? O encontro fortuito de provas. O STJ, o STF, têm sido bem liberais com a serendipidade, com o encontro fortuito de provas. E tem adotado a chamada serendipidade de segundo grau, que é aquela que
admite a prova. A serendipidade, gente, é o encontro fortuito de provas. Fez a interceptação telefônica, né? E aí, durante essa interceptação telefônica para apurar um tráfico de drogas, encontra um homicídio. Esses dias mesmo, a gente está apurando um homicídio aí. E aí, nessa apuração do homicídio, a gente descobriu que havia elementos ali para se investigar também um tráfico de drogas. Isso não é incomum, isso é até muito comum, até porque quando você está investigando determinados fatos, os caras estão no meio criminoso ali, enfim, então o cara que foi vítima de homicídio eventualmente vai estar envolvido com uma coisa errada e tal. Então o STF e o STJ adotaram a chamada serendipidade de segundo grau, admitindo a prova encontrada fortuitamente, ainda que não haja relação de conexão, continência entre a infração investigada e a infração encontrada. Vamos supor o seguinte, ainda que não haja conexão, continência, não haja qualquer vínculo. Então, você está investigando, por exemplo, um sujeito por tráfico de drogas e durante a interceptação telefônica, você descobre que esse sujeito ou qualquer outro sujeito praticou um homicídio sentimental, por exemplo, matou a esposa porque achou que ela estava traindo, alguma coisa assim. Uma coisa que não tem nenhuma relação. Inclusive, subjetivamente, se trata de um crime praticado por outra pessoa. Aquilo em si já é uma notícia crimes e você pode utilizar aquela informação, pelo menos, no mínimo, como notícia crimes. Beleza? É claro que muitas vezes você não vai ter elemento suficiente para fundamentar aquilo só com aquela prova, então aquilo pode servir, no mínimo, como notícia crime. Em relação à eficácia subjetiva, não há ilicitude no encontro fortuito de prova em interceptação telefônica, sendo possível o uso de elemento probatório colhido, ainda que o réu não figure como investigado na diligência efetivada, e o que o crime descoberto não guarde elemento de conexão com aquele que motivou a interceptação. O STJ tem sido, como eu disse, muito liberal em relação à serendipidade, então tem dado uma proteção ampla a essa situação aqui, tá? Outra situação importante aqui é em relação à interceptação de conversa de advogado com o cliente do advogado. Bom, em regra, claro, existe um sigilo profissional ali que deve ser respeitado. Mas aqui o que se discute é quando o advogado está cometendo crime no exercício da advocacia. Daí é tranquilo que essa interceptação é válida, tá? Então, às vezes, o criminoso está conversando com o advogado e o advogado, de alguma forma, está praticando crime, está lavando dinheiro do criminoso, ou de alguma forma está fazendo parte do grupo criminoso, da associação criminosa. Então, nesse caso, existe sim uma eficácia subjetiva que pode atingir o advogado, tá? Legal? Então, às vezes, o advogado não é nem alvo, ele nem é investigado em si, mas durante a interceptação se descobre que o advogado, de alguma forma, está contribuindo ou está praticando um crime, e ali a interceptação telefônica é o que a gente chama de crime achado. Acha aquela situação lá e então isso é válido, é lícito, o STJ já disse isso, o STF também. Bom, sobre a degravação integral, que era um absurdo, né, mandar degravar tudo, um trabalho danado, o STF já disse que, e já reafirmou que não é imprescindível, ou seja, é dispensável a transcrição da interceptação telefônica completa, mas tem que passar a gravação toda para a defesa. A defesa tem que ter acesso a todo o conteúdo, mas não é obrigatório que a polícia transcreva, faça a transcrição completa, porque às vezes a interceptação durou meses, tem horas e horas e horas de conversa, o que seria impossível, ok? Agora, não haverá, em princípio, irregularidade caso o juiz da causa entenda pertinente a degravação de todas as conversas e determine a sua juntada aos autos, ok? Então, se o juiz determinar essa degravação, o juiz não praticou nenhuma ilegalidade, tá? Mas, em regra, isso não é essencial. Uma outra discussão interessante em relação à prova emprestada, daí existe até súmula do STJ que admite a prova emprestada, uma interceptação telefônica, uma prova produzida numa interceptação telefônica de um determinado crime, ser usado, por exemplo, num processo administrativo disciplinar. Isso é plenamente possível, inclusive está sumulado pelo STJ. Então, em relação à prova emprestada, também o STJ tem sido muito liberal em relação à prova emprestada. Prazo de interceptação. Em relação ao prazo de interceptação, o que podem te perguntar, é claro, o prazo de dias renováveis. E o posicionamento em que pese as discussões, o posicionamento majoritário
é que essa renovação, desde que fundamentada, ela não tem um limite pré-fixado, só tem que ser razoável, né? Tem que ser proporcional. Então, se for comprovada a indispensabilidade da prova, o STF ou o STJ entendem que a interceptação pode continuar. E você não, aqui no caso da interceptação telefônica, você não precisa de novos elementos, basta que os elementos anteriores persistam. Como eu falei para vocês aqui, no tema captação ambiental, nós já tratamos em 2 aulas. Então, eu deixei a informação aqui para você revisar sozinho, tá? Passei aqui nos pontos principais, e eu acho muito legal, talvez, eu deixei em Word, pessoal, justamente para você editar. Eu não tenho ciúme com material não, tá? Você pode copiar, pode distribuir, pode copiar, o que você quiser, pode me mandar informação, coisa que for atualizar. Eu deixo em Word, muitas vezes, para você atualizar. Interceptação telefônica é uma coisa que tem muita atualização jurisprudencial, tá? Então, é isso aí. 15 mais 15 mais 15 mais 15. Pessoal da turma 51, pessoal da turma 53, 52, que legal. Legal. Eu sei que a aula é rápida, mas é justamente para bater nos pontos principais, para que você tenha uma super revisão aí dos pontos principais e tenha um material atualizado. Pessoal, olha só, queria agradecer então a participação de vocês. Queria dizer mais uma vez, se você puder clicar no link aqui, se você clicar e não conseguir, é porque ela já saiu do ar. Eu vou deixar só essa semana, tá? E depois eu vou tirar esse link do ar. Então, clique aqui, vaquinha, faça a sua contribuição. Vocês podem ter certeza que o dinheiro será muito bem empregado. Vou fazer uma divulgação aí, a gente vai comprar cesta básica, vai comprar mantimentos, cesta básica, mantimentos, roupas e, enfim, o que for preciso lá. E eu queria agradecer aqui a todos vocês por essa oportunidade de ajudar mais pessoas, tá? Ajudando vocês aqui com essa aula e vocês me ajudando a ajudar outras pessoas. Se você puder, clique agora, faça a sua contribuição, eu vou ficar muito feliz e a única coisa que eu posso te falar é Deus lhe pague, tá bom? É isso aí, pessoal, não se esqueça de uma coisa muito importante, não é sonho, é meta. Nunca, nunca vai ser só um sonho, né? Se você estiver dormindo é um sonho, mas na hora que você acordar, transforma esse sonho em meta. E é isso que você está fazendo aqui, transformando o seu sonho em metas, tá bom? Então continue firmes aí, vamos caminhando, até a próxima, tchau.